Tudo bem, gente? Que bom que você veio. Eu vim falar com você sobre a presença de Deus. Quantos amam a presença de Deus aqui, amém? Eu tenho uma convicção. Eu creio que a presença de Deus, ela é o sentido da vida. E ela é o anseio mais profundo do coração humano. A presença de Deus, ela é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Sentido. Nossa geração precisa, mais do que nunca, de encontrar verdadeiro sentido na vida. A causa de tanto suicídio, a causa de tantas tristezas que a gente vê por aí, é pela falta de sentido. E o fato é que muitos acham que encontraram um sentido verdadeiro, mas eu creio que o único sentido verdadeiro da vida é a presença de Deus. Isso não é um jargão, isso é teologia pesada. E eu quero te provar. Abra comigo em Apocalipse capítulo 21. A presença de Deus, ela é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Nesse verso, em Apocalipse 21, você vai descobrir que a presença de Deus é o sentido da vida. Existem outros versículos que nós poderíamos ler para pensar isso, mas eu quero usar esse aqui para te explicar. Em Apocalipse 21, a partir do versículo 1, diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Essa é a promessa da Bíblia. Deus está vindo para morar na terra. O que você vê aqui está dizendo: então viu o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram, o mar já não existe. Então ele diz que viu a Nova Jerusalém. E o que é que ele diz que viu aqui da Nova Jerusalém? Ele viu ela descendo. E o que é que tem de especial na Nova Jerusalém? Ruas de ouro? Não. Deus. Deus mora numa cidade chamada Nova Jerusalém. E quem morre hoje vai estar lá com Jesus, amém? Mas um dia, essa cidade vai descer. Ele diz, versículo 2: Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Se ela descia do céu, ela estava indo para onde? Para a terra. No fim de tudo, o fim da história da humanidade, é uma história de uma cidade que vai descer sobre a terra. E nós vamos ter então novo céu e nova terra. Isso é o fim da história. Ora, o fim define o fim. Como assim? Como as coisas acabam também mostra o propósito pelo qual as coisas existem. Se o fim da história da humanidade é a Nova Jerusalém descendo do céu para a terra, e se no versículo 3 diz assim, porque esse é o resultado da Nova Jerusalém descendo do céu para a terra, uma forte voz vinha do trono e dizia: o tabernáculo, ou seja, a casa, o tabernáculo de Deus está onde? No céu? Não, entre os homens. O céu vai descer para a terra. Não é legal quando a gente é batizado no Espírito Santo, né? Então, sabe como é que vai ser o fim da história? O planeta vai ser batizado no Espírito Santo. Novo céu e nova terra. E diz que Deus vai habitar entre os homens. Pense comigo agora.
Esse é o livro de Apocalipse, ele está falando sobre o fim. Fim não é apenas como as coisas acabam, mas fim também é como as coisas alcançam o seu propósito, sua consumação. Então, se esse é o fim da história, o fim da história fala para onde ela aponta, fala do seu sentido. O sentido da história é que Deus vem morar conosco. O fim da história, o alvo da história, o motivo pelo qual céus e terra existem, é para uma única realidade: a presença de Deus entre nós. Uou! Yes! Quem quer? Se você não curte, melhor você não ser de Jesus. Porque se você é de Jesus, eu quero te garantir um negócio: o céu não é a coisa mais legal que existe. A coisa mais legal que existe no céu é que Deus está lá. Isso aqui é legal. O legal do céu não é anjo. O legal do céu não é o rio de glória. O legal do céu é que Deus está lá. Sua glória, sua beleza, o fulgor da sua virtude, a realidade do seu caráter, aberta e plenamente manifesto a todos que estão lá. Isso aqui é legal no céu. E um dia, tudo isso vai se misturar com essa terra, e nós vamos ter novo céu e nova terra. Esse é o sentido da vida. E o que eu quero dizer com isso é que, se esse é o sentido da história da humanidade como um todo, esse deve ser o molde dos pequenos propósitos da nossa vida. Se é para esse rumo que o cosmos, que a terra, que o universo está indo, também deve ser nessa direção que cada pequena decisão da nossa vida deve ir. Ou seja, se o alvo da história da humanidade é que o tabernáculo de Deus vai estar entre os homens e Deus mesmo vai estar entre eles, tudo o que nós fazemos na vida deve ser feito tendo em mente essa realidade. Deve ser feito tendo em mente o fato de que Deus vem morar conosco e sua presença é o alvo de tudo. O alvo não é ser salvo. O alvo não é ir para o céu. O alvo é Deus. Se nós fôssemos salvos e fôssemos morar no céu, mas no céu não tivesse Deus, o céu seria o inferno. A presença de Deus é o sentido da vida. Tudo na vida está fazendo com que você tenha um encontro com Deus. Vamos colocar assim, para o bem ou para o mal. Ou você vai encontrar com Deus para a vida, ou você vai encontrar com Deus para a morte eterna. Mas você vai encontrar com Deus. E sabe o que te prepara para se encontrar com Deus lá na frente? Encontrando com Ele agora. O que te prepara para um bom encontro com Deus no futuro é um encontro com Deus no presente. O que te prepara para estar diante do trono de glória no futuro é começar hoje a comparecer perante o trono da graça. É começar hoje a comparecer perante a sua presença. Sua vida está indo em uma direção, queira você ou não. Sua vida está indo na direção de um encontro com a presença. Mas isso pode ser bom ou ruim, dependendo de como você vive. Meu conselho é que você faça com que sua agenda, sua prioridade, seus alvos pessoais, todos eles se tornem uma única flecha apontando numa direção singular, a presença de Deus. Ter mais da presença de Deus na sua vida, porque a presença de Deus é o sentido da vida. Ou seja, todos os propósitos na vida de um cristão se resumem em Deus. Não, mas também a gente tem que discipular. Por que nós fazemos discípulos?
para que eles conheçam a Deus. Não, mas nós temos que evangelizar. Por que nós evangelizamos? Para que as pessoas recebam a presença de Deus. Não, mas nós temos que orar. Por que nós oramos? Para ter mais da presença de Deus. Por que nós adoramos? Porque nós somos apaixonados pela presença de Deus. Não, mas nós temos que edificar a igreja. Mas a igreja é a casa de Deus. Deus no início, Deus no meio, Deus no fim. Deus, sua presença e realidade é tudo na vida. E deixa eu ser bem claro o que eu quero dizer aqui. Eu não estou falando sobre a onipresença de Deus. A onipresença de Deus é um conceito teológico que vai dizer que Deus está em todos os lugares, ou algo desse tipo. Não, não é disso que eu estou falando. Quando eu digo que a presença de Deus é o sentido da vida, eu estou falando da presença manifesta de Deus. Eu estou falando da realidade manifesta de Deus. O alvo da sua vida é ser um tipo de pessoa, hoje, que recebe e contém a presença manifesta de Deus nesta era. Porque na era vindoura, a presença da glória de Deus vai invadir a terra como as águas cobrem o mar. E se você não se preparar agora, essa realidade vai ser muito ruim para você e para o diabo. E para o pecado. E para a carne. A presença de Deus é o sentido da vida. É para onde tudo na vida está apontando. Mas ela não é somente o sentido da vida. A presença de Deus também é o anseio mais profundo do coração humano. A presença de Deus também é o anseio mais profundo do coração humano. Qual é o anseio mais profundo do coração humano? Bom, por que a gente faz tudo o que a gente faz? Qualquer coisa, até mesmo cometer suicídio. Por que a gente faz tudo o que a gente faz? Qual o motivo? Vou te falar. O motivo pelo qual nós fazemos tudo o que nós fazemos é por causa de uma palavrinha que poderia ser resumida em prazer. Todos nós estamos buscando prazer ou satisfação de alguma forma. Nossa alma tem uma fome, ela quer ser satisfeita. Ela quer ser satisfeita no prazer de ser amada e no prazer de amar. Ela quer ser satisfeita no prazer de ser bela e contemplar beleza. Ela quer ser satisfeita sendo relevante. Existem muitas maneiras. Nós queremos ser satisfeitos sendo grande, fazendo algo impactante. Nós queremos ser, de alguma forma, plenos. Existe uma fome dentro de nós, crente e não crente. Existe uma fome no seu interior, um desejo por prazer. E não tem jejum, arrependimento e qualquer coisa que você possa fazer que vai te libertar dessa fome por prazer no seu interior, porque foi Deus que desenhou ela e colocou ela dentro de você. Deus colocou um desejo, um anseio por prazer dentro de você. Deus fez de você um hedonista nato. E talvez você pense assim, nossa, mas satisfazer os nossos prazeres não é pecado? Não. Pecado é onde você satisfaz. A vida cristã não é uma vida sem prazeres. A vida cristã é uma vida de prazeres eternos, duradouros. Abra comigo, Salmo 16, versículo 11. Diz assim: Tu me farás conhecer o caminho da vida,
Na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há eterno prazer. O que sua alma mais deseja é prazer. E o que a presença de Deus mais gera? Prazer. Você quer ser alguém feliz? Presença de Deus é a resposta. Não é ser evangélico. Você pode ser evangélico e ser uma pessoa chata. Sabe aquela pessoa que crê que a misericórdia de Deus é dura para sempre? Conhece essa pessoa? Né? Aquela pessoa chata. Não. Você não precisa ser esse tipo de pessoa. Você pode ser uma pessoa que os anseios mais profundos do seu coração são satisfeitos. Sabe por que não existe santidade na vida de algumas pessoas? Porque elas querem Jesus, mas elas têm uma fome por prazer tão grande que elas preenchem com Netflix, com relacionamentos, com comida ou outras coisas. E essas coisas em si mesmas, isoladamente, não são erradas. Mas a questão é, qual é a minha fonte de satisfação? O Senhor nos diz na sua palavra que a presença dEle é o sentido da vida, mas também é aquilo que pode preencher o anseio mais profundo que você tem. Pense nos desejos mais profundos. Até mesmo os desejos mais sombrios, lá no fundo, eles são uma distorção de algo verdadeiro e digno que poderia ser preenchido. Até mesmo aquele que comete suicídio, comete porque ele quer buscar a satisfação de se livrar de um fardo de dor e tristeza que ele sente. A alma humana não dá um passo para frente, senão na direção de ser satisfeita. Mas existe somente uma fonte de satisfação eterna. É a presença de Deus. Sabe o que isso significa? Nossa geração sofre de depressão e ansiedade, e eu sei que existem motivos clínicos, motivos médicos para uma série dessas doenças, mas sabe, Deus ainda faz milagres. E quando eu penso na nossa geração, eu lembro de um homem do passado chamado David Wilkerson, o criador do Desafio Jovem, um centro de recuperação. E o David Wilkerson tinha algo que era chamado de a cura de 30 segundos. Sabe o que era a cura de 30 segundos? Ele chegava para os jovens drogados, ele impunha as mãos, o Espírito Santo vinha sobre eles e eles eram libertos instantaneamente. Assim como a geração de David Wilkerson em Nova York, afundada nas drogas, nós temos uma geração afundada em depressão. Mas ainda existe uma cura de 30 segundos. Na sua presença há plenitude de alegria. Você consegue imaginar uma igreja que impõe as mãos e a presença de Deus vem sobre aqueles que eles impõem as mãos? Plenitude de alegria. Cura de 30 segundos. Ora, se a presença de Deus, ela é o sentido da vida, e ela é o anseio mais profundo do coração humano, qual é a coisa mais inteligente a se fazer? A coisa mais inteligente a se fazer é um lugar para essa presença habitar entre nós hoje mesmo. Não há nada mais inteligente se aquilo que mais pode me fazer feliz, mais pode trazer sentido para a minha vida e abençoar todos à minha volta, é a presença de Deus. Logo eu preciso fazer com que toda a minha vida exista em prol de dar um jeito de fazer essa presença vir sobre a terra e reter e conter essa presença. E esse é o assunto da Bíblia. O assunto da Bíblia é sobre como a presença de Deus
vem habitar no meio dos homens. Abra comigo, Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 8. Esse versículo, ele resume o anseio de Deus em toda a Bíblia. Diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Qual é a chave para ter a presença de Deus entre nós? Eles me farão um santuário. Você percebe que Deus ordenou que Israel construísse um lugar para a sua presença. E nós chamamos esse lugar de tabernáculo, de casa de Deus. Sabe quando a gente fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por que é a casa do Senhor? Porque o Senhor habita lá. E se não habita, não é casa. O sentido da casa é a habitação. O sentido da casa é o receber e conter a presença. Então ele diz, me façam um santuário para que eu habite no meio de vocês. Se você ouvisse Deus falando isso, o que você faria? Veja, tendo em mente que a presença de Deus é o sentido da vida, tendo em mente que a presença de Deus é o anseio mais profundo do coração humano, que se a presença de Deus se manifesta plenamente hoje sobre sua vida encontra sentido e satisfação, mas não só isso, seus vizinhos, seus amigos, seu cônjuge, seus colegas de trabalho, eles encontram sentido na vida, eles encontram satisfação. Ora, o que você faria? Você faria esse santuário, óbvio. É isso que você faria, eu tenho certeza que é isso que você faria. Mas a pergunta que fica é, Deus, como que eu posso fazer uma casa para conter a sua presença? Como que eu posso construir um ambiente na minha vida que possa receber e conter a sua presença manifesta, de tal forma que eu encontre sentido na vida e o anseio mais profundo do meu coração, sendo plenos, satisfeitos nesse encontro. Deus, como eu posso? Êxodo 25, 9, o próximo versículo. Ele diz, e fareis conforme tudo o que eu te mostrar, como modelo do tabernáculo e de todos os seus utensílios. A resposta está aqui. Como assim? A maneira de construir a casa de Deus é construindo a casa de Deus conforme o modelo. Conforme o padrão estabelecido por Deus. A palavra hebraica aqui para modelo é algo como terebit, que no fim das contas seria a planta da casa. A planta da casa. Então o que acontece? O que Deus está dizendo aqui para Moisés? Moisés, eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero vir com a minha presença entre vocês. Deus está mais empolgado que Moisés. Deus está mais empolgado que a gente. Deus quer morar entre nós, amém? Mas ele diz assim, tem um jeito. Eu tenho um caminho, eu tenho um modo de fazer as coisas. Faça tudo conforme o modelo que eu mostrar. E essa palavra, terebit, planta. Ele está dizendo, constrói uma casa para mim. Mas constrói de acordo com a planta, não de acordo com a sua cabeça,
Não de acordo com a sua vontade, não de acordo com a sua ideia, não de acordo com o seu gosto. Porque se você constrói uma casa para mim, de acordo com o seu gosto, ela é uma casa para você morar. Mas se você constrói uma casa para Deus, para que Ele more, você tem que construir uma casa no padrão dEle. Eu não sei se você está entendendo o recado, mas vamos tentar aqui esclarecer que no contexto do Novo Testamento, a casa de Deus é a igreja. E se você quer ser parte de uma igreja que recebe e contém a presença de Deus, só existe um tipo de igreja que recebe e contém a presença de Deus. E não é a igreja no modelo da próxima igreja da moda, não é a igreja no modelo da igreja antiga, ou da igreja moderna, ou da igreja atual, não é uma igreja no modelo europeu, não é uma igreja no modelo norte-americano, não é uma igreja no modelo brasileiro, é uma igreja no modelo celestial. Deus tem um padrão celestial. E se nós não construirmos de acordo com o seu padrão celestial, o padrão que Ele revela, o padrão que Ele mostra, nós não podemos esperar ter a sua presença. Colocando de outra maneira, colocando de maneira positiva, você tem fome da presença? Amém? Você tem anseio pela presença? Se você realmente quer, se você não está brincando com esse negócio de presença de Deus, se é sério, chegou a hora de começar a construir no padrão de Deus. Chegou a hora de parar de querer criticar os pastores e botar o ombro de baixo e começar a construir junto. Porque às vezes a construção pode estar meio lenta, porque tem 2 pedreiros e mais um monte dando pitaco. Construção não precisa de torcida, precisa de servente. Eu e você somos chamados para sermos cooperadores na construção desse lugar, não observadores. Sabe, essa parede está meio estranha, viu? Dizem que todo trabalho, eu não sei aqui, mas lá na minha cidade dizem que é assim, que todo o trabalho da prefeitura demanda pelo menos 10 pessoas. 2 vão fazer o serviço e 8 vai ficar olhando ao redor. Né? Dizem que lá em Montemor é assim. Sempre tem 2 caras no buraco e uns 8 lá. Né? Às vezes a igreja é assim, tem 1, 2 no buraco e o resto, fosse eu não fazia assim não, gente. Então começa a fazer. Se você é sério sobre a presença de Deus, você precisa hoje tomar uma decisão de dizer que você está disponível para trabalhar de pedreiro nessa casa. O arquiteto é Deus, o arquiteto não é o pastor, não é nenhum pregador. Deus é o arquiteto. E edificador, ele tem a construtora, a empresa de arquitetura, ele tem tudo. Mas ele está dizendo algo. Constrói de acordo com o meu padrão. E já parou para pensar? Se você tivesse uma casa, está na planta, tá? Aí você dá para uma construtora construir. Já parou para pensar se o construtor no processo fala assim, essa janela não está bem como...
vamos pegar um outro tipo de janela. Uma assim que seja mais do jeito que, mais barato. Não, esse batente de porta, essa porta, não está legal. Vamos botar de outra cor, de outro estilo, de outro modelo. Ô, gente, o forro, não gostei desse forro. Vamos botar outro forro. Outra iluminação. Vamos botar um sistema elétrico diferente. Em vez de fazer a entrada da casa aqui, vamos fazer ali. Quero te perguntar algo. Oscar Niemeyer, grande arquiteto brasileiro. As obras dele, conhecidas no Brasil. Quando você passa num lugar e você vê uma obra do Oscar Niemeyer, você sabe que Oscar Niemeyer era aquilo. Mas foi o Oscar Niemeyer o cara que foi lá, pegou pedra por pedra e colocou as pedras lá? Não. Foram os pedreiros. Você acha que se Oscar Niemeyer pensa em uma obra, faz a planta, mais ou menos conversa lá sobre os materiais e tal, faz todo o projeto de construção. Você acha que se alguém mudasse o projeto que ele fez original e fizesse um projeto de acordo com sua própria vontade, você acha que esse projeto ia ter a assinatura Oscar Niemeyer? Se o Oscar Niemeyer não assinaria embaixo de uma construção que não foi feita no padrão dele, por que você acha que Deus vai assinar embaixo de uma igreja que não está no padrão dele? Né? Porque não tem avivamento, porque ora pouco, porque tudo bem, podemos botar a conta num monte de coisa. Mas eu acho que no fim das contas, não tem avivamento porque Deus gosta de nós. Como assim? Sim, porque quando Deus deu o padrão de como sua casa deve ser construída, o motivo pelo qual Ele deu esse padrão é o seguinte: a glória de Deus que vai habitar nessa casa, ela tem um nome em hebraico, você sabia? O nome da glória de Deus em hebraico é kabod. Sabe o que significa esse nome? Peso. Algo pesado. Sabe, eu sou uma pessoa que eu tenho muita experiência em ser gordo, porque eu sou gordo muito bem. Eu sou gordo tranquilo, eu sou um gordo de responsa. Eu tenho a manha de ser gordo. Se tem uma coisa que o gordo entende, é dessas cadeiras de plástico de igreja. Principalmente quando não está no carpete. Mas que esse carpete é de Deus, né? Mas bota aqui no piso, né? Quantos gordos aqui são experientes que nem eu assim? Tem alguns? Eu sou gordo de entortar cadeira de metal, né? Não, eu tenho a manha. Se eu vou na casa de alguém e esse cara, já viu aquelas cadeiras que é imitação da Charles Amy, que é aquela cadeira Charles Amy, aquela que tem as perninhas de madeira assim? Então, aquela é a melhor cadeira que existe no mundo, a original. Mas aí o pessoal viu que era bonita e todo mundo imita a Charles Amy, né? E aí o gordo chega pensando que, meu irmão que me explicou isso, que era a melhor cadeira que existia no mundo, para se encostar. Imagina, o gordo vive com dor nas costas, com o tamanho da barriga, vai pesando. O gordo olha e, rapaz, descanso para a minha presença. Aí o gordo vai com o cabode dele e senta lá. E a cadeira? Você acha que eu ia voltar numa casa de um sujeito que me dá uma cadeira que cai, quebra, me machuca, e eu saio rolando escadaria abaixo, que o gordo, tá ligado que ele não para muito rápido, né? Ele vai, né? Você acha que eu ia gostar de voltar num lugar desse, que tem cadeiras que não suportam o meu peso? Não. Eu ia ficar muito ofendido, muito triste. Sabe por que Deus não vem? Porque o peso da glória dele vai destruir com a nossa igreja, vai quebrar com a nossa cadeirinha. E Deus gosta tanto da gente, mas tanto, que Ele pensa assim, gente,
Deixa eles brincando de casinha, de faz de conta de igreja mais um pouco. Né? Olha que lindo meus filhos brincando de igreja. Olha. Mas brincar de casinha e ter uma casa não é a mesma coisa. Como igreja, a gente está brincando de igrejinha. Porque igreja de verdade, Ananias e Safira morrem. Sabe por que Ananias e Safira morreram? Porque Deus estava com a chave geral de luz, de glória ligado. Meteu o dedo na tomada, pá! Entendeu? Mas Deus gosta tanto da gente que desligou a chave geral. Porque se você, meter o dedo na tomada, não morre. Pronto, que pode brincar de fazer de conta que é a igreja. Porque Ele não quer que ninguém morra. Mas, ao mesmo tempo, a cidade não é impactada. O mundo não é transformado. Quantos gostariam que Deus ligasse a chave geral da sua glória de novo, hein? Que a sua presença voltasse a se manifestar na sua casa, com glória. Como nos primeiros dias em Atos, eu sonho em ver. Um culto como o culto do domingo de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O pessoal começa o culto com 120 membros e termina o culto com 3.000 e ninguém convidou o povo, só recebeu a presença. Eu quero isso para a minha vida. E eu creio que você quer isso para a sua vida também. Se nós queremos um lugar para a presença, nós temos que entender uma coisa, que na construção da casa de Deus, não tem espaço para criatividade, para a sua criatividade. Você pode ser uma pessoa muito criativa, viu? Só não no modo de construir a casa de Deus. A casa de Deus no modo dele. Ah, será que a gente pode fazer uma igreja mais... Não. Deixa eu te explicar. A casa de Deus... Não, mas não existe modelo como fazer uma casa. Existe, está aqui nesse livro. Já a Bíblia Sagrada está vendendo nas melhores livrarias, tá? Aqui explica como fazer a igreja. Esse é o padrão. E antes de encerrar, e você sabe quando um pastor fala isso, é pura mentira, né? Quando estamos nos encaminhando para o fim, mais 40 minutos falando, né? Mas faz de conta que é o fim. Então, antes de nos encaminharmos para o fim, eu quero te contar sobre algo que às vezes me deixa acordado à noite, por ser pastor, me tira o sono. Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 3. Diz assim, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá a recompensa do seu trabalho. Porque somos... O que é que ele fala aí? Cooperadores de Deus, ou seja, o ministério apostólico aqui, ok? Somos cooperadores de Deus, e dele vocês são lavoura e o quê? Edifício. Edifício no sentido de ser casa de Deus. Vamos continuar. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como o quê? Sábio construtor, pedreiro. Ok? Ou seja, qual era o ministério de Paulo? Era um pedreiro inteligente. Aquele pedreiro bom que você chama para liderar uma obra, Paulo. Então, ele diz assim,
Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói. Muita gente olha esse versículo e pensa que ele está falando da nossa vida, como construímos nossa vida. Mas se você olhar o contexto, está muito claro. Ele está falando que ele e Apolo eram obreiros de Deus na edificação da igreja. E que a igreja é essa obra, a igreja é essa casa, que ele, como sábio construtor, estabeleceu fundamentos, e outro está trabalhando em cima desses fundamentos, que é a igreja. Mas ele diz: veja bem cada um como constrói, hein? Ou seja, cuidado com o jeito que você constrói a casa de Deus. Por quê? Versículo 11. Primeiro, porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, com Jesus Cristo. E, se alguém constrói sobre esse alicerce, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um, que obra é essa? Não é o que eu fiz na vida. A obra de cada um aqui não é suas obras. A obra de cada um aqui é a obra da edificação da igreja. É o tipo de igreja local que foi edificada. A obra de cada um se manifestará. Pois aquele dia, que dia? O dia da volta de Jesus. O dia que a gente se encontrar diante do trono de Jesus. Aquele dia a revelará. Porque será revelada pelo fogo. E o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Essa obra não são meramente minhas boas obras. Essa obra é a obra de construção do edifício de Deus. Eu sou um pastor de uma igreja local. Sabe o que me deixa acordado? É pensar assim: um dia, essa congregação que eu cuido lá na minha cidade de Montemor, tudo o que eu estou fazendo, cada sermão que eu estou pregando, cada ministério que tem, tudo isso um dia vai passar pelo fogo e vai testar se o material espiritual que eu usei para construir, para edificar essa igreja local, é um material gerado em Deus ou gerado na carne? Se é um material que provém do padrão de Deus ou do padrão dos homens? Colocando de outra maneira, a igreja, ela também é vista como sendo a noiva de Cristo. Eu, como pastor, sou tipo o pai da noiva. Imagina que naquele dia, sabe, aqui tem casamento na igreja que as pessoas entram ali, né? Assim, não é assim? E aí, o pai da noiva traz ela e entrega para o noivo aqui, não é? Irmãos, já parou para pensar? Que todo pastor um dia vai pegar sua congregação pela mão, espiritualmente dizendo, e vai levar adiante de Jesus para que ela case com Jesus? Que tipo de noiva eu estou preparando? Que tipo de casa eu estou edificando? Eu quero edificar um tipo de casa que ele habite. E isso me gera muito temor. Porque eu não sei. Será que eu estou fazendo certo?
Mas sabe de uma coisa? Se eu tiver errado, eu quero ser julgado porque eu tentei. E não porque eu fiquei olhando, vendo o pastor tentar. Se for para ser julgado porque eu errei, que bom, tentei. Se hoje aqui nessa congregação se levantasse irmãos e irmãs que dissessem: nós queremos cooperar na construção da casa de Deus, porque o nosso sonho não é ter uma igreja legal, onde todo mundo da cidade queira vir. Nosso sonho é uma igreja santa, onde Deus gosta de descer. E é por isso, inclusive, que eu pedi para a gente adquirir os direitos autorais desse livro aqui. Esse livro, esse irmão, Jeremiah Johnson, ele me surpreendeu com a autoridade profética que ele carrega. Eu fui surpreendido. Fazia tempo que eu não via um homem profético nesse nível. Eu sou bem chato com o negócio profético. Se o cara não é bíblico... E ele teve uma visão, e essa visão está relatada nesse livro aqui. Se você vê na capa, ele tem uma vassoura na capa. Sabe o que acontece? Ele teve uma visitação. Ele foi visitado por 2 anjos. É sério. Um anjo era um anjo azul, cheio de glória. E ele perguntou para o Senhor, e o Senhor comunicou para ele: esse é o anjo da glória. A glória que o meu povo está pedindo, o avivamento que eles estão pedindo para vir. Esse anjo representa isso. Ele simbolicamente representa essa nuvem de glória que virá sobre a terra, que o meu povo tanto busca, a glória Shekinah que o meu povo tanto deseja que desça sobre a terra. Mas então ele olhou para o lado e tinha outro anjo, com não tanta glória, e com uma vassoura bem grande na mão. E a ficha dele começou a cair rapidinho, mas Deus falou com ele. Ele disse: antes da visitação do anjo de glória, o anjo da limpeza vai passar. Antes do avivamento de glória na minha casa, virá um avivamento de santidade, pureza e consagração. Eu creio que essa aqui é a palavra profética para esse ano. Não são muitas páginas, são poucas páginas, não é um estudo teológico, talvez ele fale coisas que você teologicamente não concorda, esse não é o ponto. O ponto aqui é a essência da mensagem. E qual é a essência da mensagem? Pedro diz que o julgamento deve começar pela casa de Deus. Ou seja, deixa eu usar o exemplo do carnaval. Eu sei que o carnaval foi lançado para outra data, mas eu quero que você pense, eu quero ser muito respeitoso do que vou falar aqui, mas apesar de que talvez agora vai ser um pouco duro. Irmãos, a gente ora para o carnaval acabar. Os crentes oram por isso. A gente ora: Deus, acaba o carnaval. Deus, fecha os prostíbulos. Acaba com a corrupção. Mas a Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Por que ao invés da gente pedir para o carnaval acabar simplesmente, por que a gente não acaba com essa festa de carnalidade entre nós? Por que ao invés de pedir para os prostíbulos fecharem, por que a gente não fecha os namoros em imoralidade e prostituição na igreja?
Ao invés de pedir para acabar com a corrupção no governo, por que a gente não cuida direito dos dízimos, das ofertas? Por que a gente não começa a dizimar e ofertar do jeito certo? E por que a gente não começa a administrar os dízimos e ofertas do jeito certo na casa de Deus? Por que a gente não começa expulsando a corrupção para fora da casa de Deus, ao invés de querer que Deus expulse lá fora? Por isso eu creio que esse livro aqui é a palavra profética para esse momento. Ninguém no Brasil conhece esse autor praticamente. Esse é o primeiro livro dele em português. Eu quero tentar trazer ele para o Brasil ainda. É a palavra profética para esse momento, eu creio. Eu quero que todo mundo leve esse livro. Não é porque eu quero vender, porque deixa eu te contar um negócio. Eu morro de vergonha desse negócio de vender e de falar. Mas eu não estou nem aí hoje. Eu só não te dou de graça porque o meu editor vai me matar. Ele me mata. Na verdade, eles já tinham me proibido de viajar com livro e com tudo que é material, porque eu deixo nos lugares, eu não vendo, eu dou para as pessoas. Mas eu estou fazendo força para ser santo agora. Por mim, até dava. Eu quero que todo mundo leve. Leva um para você, leva outro para dar para alguém. Leva esse livro, cara. Por quê? Porque o que ele está relatando aqui é que está chegando um momento onde a casa de Deus vai passar por uma limpeza. E todo lugar que receber essa limpeza que Deus vai liberar, todo lugar que receber a visitação do avivamento de santidade e pureza, esse lugar brevemente será visitado com glória. Se nós queremos a presença de Deus entre nós, nós precisamos lembrar que a casa de Deus tem um nome: santuário. A casa de Deus é um lugar de santidade. Não por causa do moralismo, tem que ser santo, tem que ser certo, tem que obedecer regras. Não. Porque Deus é santo. Sejam santos, não porque eu estou mandando, diz o Senhor. Inventei um versículo. Sejam santos, não porque Deus está mandando. Sejam santos porque eu sou santo. Por que Deus fala dessa forma na Bíblia? Porque Ele está vindo para morar conosco. Deus quer se mudar para Curitiba. No avivamento de Azusa foi assim que definiram Azusa. Que a rua Azusa foi o endereço de Deus na terra durante aqueles 3 anos e meio. Eu quero que a minha cidade seja um dos endereços de Deus na terra. Se alguém na minha cidade falar, onde eu encontro Deus? Eu quero que eles digam, na rua 25 de janeiro, 575. Será que alguém aqui gostaria o mesmo sobre esse lugar? Você precisa se engajar nessa construção, a começar por sua vida sendo limpa hoje. Vamos ficar em pé. Se os irmãos da música puderem vir para nós encerrarmos com uma canção e orar. Se você anseia por isso, por ser um construtor, um cooperador na construção da casa de Deus, santidade ao Senhor, pureza, consagração. Algumas semanas atrás eu estava no Maranhão e eu tive uma visão. Eu ia contar para as pessoas a visão desse livro. E na hora que eu fui contar, eu engasguei porque eu tive uma visão, e eu acho que é a unção da própria profecia do livro. Eu vi no alto da igreja vários anjos,
E eles tinham baldes cheios de óleo. E o crente pentecostal, quando vê óleo, já pensa o quê? É o mistério que vai pegar aqui, né? É balde de unção. Mas para que a unção era usada no Antigo Testamento? Para consagrar os instrumentos do tabernáculo, para que eles fossem exclusivos para Deus. Para consagrar os sacerdotes, para que eles fossem exclusivos para Deus. E eu entendi que existe uma unção que está rolando agora no céu. Que Deus quer liberar sobre você. Que não é uma unção para ter mais poder. É uma unção para pertencer totalmente a Ele. Santidade ao Senhor. Onde estão aqueles que pertencem exclusivamente ao Senhor? Se Deus encontra uma pessoa aqui e agora, não precisa ser muitos, basta um. Deus só precisa de um. Se Deus encontra um que deseja consagrar sua vida, existe um potencial de encontro com a presença tremendo. E não importa o que houve no passado na sua vida. Houve uma mulher que o passado da vida dela foi um caos, ela perdeu o casamento e o marido. Ela era uma mulher que não sabia pregar, nem mesmo beleza ela tinha. Mas ela disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor pode usar alguém que é menos do que nada, eis-me aqui. Essa mulher chamava Kathryn Kuhlman. E quando ela se consagrou ao Senhor, mesmo que a vida dela foi um caos, o fato de que ela se deu para Jesus, a presença de Deus começou a pairar sobre ela. Paralíticos começaram a levantar de cadeira de rodas, surdos começaram a ouvir, cegos passaram a ver. Mas mais do que tudo, o Espírito Santo teve uma amiga por alguns anos na terra. Será que alguém aqui não quer ter ministério? Quer ser só amigo dele? Tem algum amigo de Deus aqui? Senhor, encontra teus amigos aqui. Vem. Encontra teus amigos aqui. Com a unção de consagração, com a unção de santidade, pureza na tua casa, uma casa pra você. Queremos construir, queremos edificar uma casa para você. Encontra amigos aqui, como o Senhor encontrou Davi. Encontra homens
homens e mulheres totalmente teus, exclusivamente teus. Encontro um povo que é totalmente teu. Santidade. Todo mundo quer ser relevante hoje, mas quem quer ser santo? Todo mundo quer ser conhecido na cidade, mas quem quer ser conhecido no céu e temido no inferno? Desperta o nosso clamor, clamor para avivamento, clamor por reforma, clamor por santidade. A terra tem saudade de ti. A terra tem saudade da tua presença. Vem, 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 fende os céus e desce. Oh, se fendesse os céus e descesses, oh, se fendesse os céus e descesses aqui. Encontre uma geração que é só sua, Senhor. Encontre um lugar para a sua presença aqui, Senhor, em cada um.